Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos dando sequência às nossas palestras das terças-feiras. Enquanto durar essa nossa forçada pausa dos trabalhos da casa, mas que cada um de nós sabe exatamente o que necessita fazer nesses momentos, e só nos resta ter a tranquilidade, esperar o momento adequado para executar cada uma das nossas tarefas, viver o dia a dia da forma que é necessário e possível, e assim vamos mais um período de provação, digamos assim, para que possamos aprender a conviver com cada um dos aspectos que nós consideramos difíceis em nossa vida, mas que, como sabemos, faz parte do nosso aprendizado, das nossas necessidades de evolução, e que temos que encarar isso com naturalidade, embora ainda sintamos uma falta muito grande de nos relacionarmos pessoalmente, sentimos falta de um aperto de mão, de um abraço, mas tudo isso, um momento vai chegar e a gente vai executar cada um desses nossos desejos. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento. Tá? É óbvio que nós vamos falar com o pensamento dentro daquela visão espírita, embora tenhamos uma palhinha rápida, sobre o que a ciência fala sobre o pensamento, mas vamos trabalhar exatamente naquela concepção espírita. Tá? É uma coisa que normalmente a gente não pensa no pensamento, São coisas que vêm espontaneamente, a gente não sabe necessariamente de onde vem, mas a gente pensa o tempo todo. Todos os nossos movimentos são pensados, por mais rápido que seja esse pensamento, mas eles são pensados, cada um dos nossos movimentos, exceto aqueles movimentos espontâneos, digamos assim, que são inerentes à nossa condição de seres complexos que nós somos, o sistema autônomo, que nos diz a hora de dormir, que nos diz a hora de comer, que nos diz a hora de estar cansado, que tem reações espontâneas e toda essa parafernália de coisas que faz parte dessa nossa existência. Mas vamos falar sobre o pensamento, aquele que nós pensamos para executar determinadas tarefas. Na próxima tela, nós vamos falar sobre o pensamento, basicamente sobre aquilo que é material, ou seja, o que a ciência mais ou menos executa sobre o pensamento, para que a gente possa depois entrar na parte espiritual, Então nós vamos partir basicamente quando nós falamos em pensamento, vem logo aquela frase célebre, penso, logo existo, do René Descartes, sobre, na sua obra, o discurso do método, O Descartes foi um filósofo, um matemático francês do século XVII, que estudou bastante, era uma pessoa bastante brilhante na sua área de geometria e era também bastante fluente na filosofia na época do século XVII, Ele criou também um sistema de coordenadas, que carrega seu nome, as famosas cartesianas, certo? Então, ele se destacou muito por isso. No entanto, ele como pensador existencialista que foi, ele foi um dos pais do pensamento lógico, muito em moda na época, que era um contraponto ao pensamento religioso, que dominava, a igreja dominava todo o pensamento filosófico, todo o pensamento existencial, era dominado pelos filósofos da igreja. Ele, como outros, tiveram um papel preponderante. O Descartes, principalmente, ele teve um papel muito importante no pensamento lógico, que influenciou todo o pensamento materialista, todo o pensamento filosófico a partir do século XVII. É lógico que enfrentar a igreja naquele período não era uma coisa muito simples, não, Então ele teve muitos problemas por causa da Inquisição, e teve uma série de problemas, com a igreja, teve que mudar de país para morar, e essa obra, o Discurso do Método, ela foi finalizada em 1633, mas ele deu uma segurada na publicação dele, porque um pouquinho antes desse mesmo período, mais ou menos,
o Galileu foi executado por simplesmente contestar o que a igreja falava a respeito do movimento dos planetas. Então, Descartes, como não era bobo, falou, né, eu vou segurar isso aqui um pouco, tá? Porque era exatamente o que ele pensava, ou seja, diametralmente oposto ao que pensava a igreja, né? Na próxima tela a gente vai passar então para as definições sobre o pensamento, né? Primeiro, a visão linguística, né? Definição segundo o dicionário, né? A faculdade de conceber, combinar, comparar ideias, e inteligência e reflexão. Isso é a definição do que é o pensamento segundo o dicionário, tá? De onde se origina? De onde vem, segundo a parte materialista, de onde é formado, de onde vem o pensamento, né? Então, a ciência diz que o pensamento é formado através de conexões neurais, através das sinapses ou pulsos mentais. Isso não deixa de ser uma realidade, é verdade, o pensamento se forma no cérebro dessa forma. O problema é que ninguém diz como é que isso é startado, ou seja, as concepções, as conexões são feitas exatamente nessas sinapses, né? Mas ninguém diz como é que isso é feito. Então, como é que isso é realizado, né? Como é que essas sinapses, de onde vêm essas sinapses, certo? Aí então nós temos a visão espírita, né? Então, segundo o espiritismo, o pensamento é energia, força criadora emanada do espírito, que se propaga em todo o universo. Ou seja, tudo que nós pensamos, seres encarnados ou seres desencarnados, é uma força criadora que se propaga no universo e que tem uma longa jornada pelo caminho. Origem, uma manifestação da vontade do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, alcançando seus pares no conceito dos semelhantes. Ou seja, significa que quando o espírito emana sua vontade, ele pensa, tá? Ele pode ser encarnado ou desencarnado, tá? E esses pensamentos sempre vão encontrar os semelhantes, ou seja, as pessoas que encontram o mesmo princípio, a mesma forma de pensar em todo o universo. Na próxima tela, nós vamos ver como se maneja o espírito, né? Como o espírito age no cérebro do encarnado, tá? Então, nós sabemos que o cérebro é um instrumento de manifestação do espírito em qualquer campo da vida, tá? Isso significa que encarnado ou desencarnado é através esse elemento que nós fazemos as conexões e manifestamos essa vontade do espírito através da vontade. Para os encarnados, o espírito manifesta a sua vontade e o cérebro a realiza por processos químicos próprios, que é aquilo que a gente falou lá no começo, como é que são aquelas sinapses, tá? Formatando sua materialidade e a projetando no cosmos, tá? Mesmo que sejamos encarnados, a capacidade de se colocar o pensamento nesse universo enorme é a mesma, tá? E como ocorre entre os desencarnados? Então, entre os desencarnados, o processo de transmissão é mais simples, já que não existe a barreira da matéria densa. Ou seja, quando o espírito desencarnado pensa, a rapidez com que esse pensamento se propaga, né, no universo, né, como se propaga num ambiente, é muito mais rápida, muito mais fácil de se fazer, porque não tem que passar por todo esse processo do cérebro, voltar para o meio, dessa ordem de manifestação desse pensamento, né? A manifestação da vontade é livre, tá? Nós pensamos livremente, mas a qualidade do pensamento depende do estágio evolutivo do espírito. A pureza é sinal de elevação espiritual. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, mais elaborado, mais tranquilos são os seus pensamentos. Mas enfim, em cada um dos lados da vida, pensamento é matéria e está sujeito a todas as leis que a regem. Então, como pensamento é energia é matéria, evidentemente que todos os pensamentos estão sujeitos a todas aquelas leis que regem a matéria, como densidade, penetração, todas as leis, né, que regem a matéria, gravidade, temperatura e tudo mais. Bom, na próxima tela nós vamos ao processo de transmissão de pensamentos. Em Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz traz para nós essa reflexão. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que logo se corporifica, ou seja,
toma forma, com uma intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos que se afinem com o nosso modo de sentir. Isso é o que nós colocamos inicialmente sobre quando nós emitimos um pensamento, ele se propaga e se contacta com aqueles que pensam da mesma forma. O pensamento é impulsionado pela vontade e viaja através do fluido universal, assim como o ar é o veículo do som. Então, o fluido universal, que é esse fluido que permeia todo o universo, é o veículo, né, que conduz o pensamento a todas as esferas, a todo o mundo, a todo o ambiente que nós convivemos, a todos aqueles que nós não convivemos, mas que faz parte de todo esse universo de pensamento que nós convivemos. Então, dessa forma, o pensamento pode chegar a qualquer ponto do universo e pode ser dirigido tanto a encarnados quanto a desencarnados. Então, quando nós pensamos, nós podemos ter o nosso pensamento atraído ou vislumbrado ou assimilado por qualquer um dos seres que estão nesse universo. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado. Desde que eles estejam afim com a nossa forma de pensar, ele pode entender, pode visualizar esse pensamento. Muito bom. Na próxima tela, nós já vamos falar sobre responsabilidade de pensar. Existe uma frase muito célebre do Milor Fernandes, né? Ainda na época, para quem não é dessa época, mas na época da censura, né? No governo militares, ele como ele é humorista, um escritor e tudo, e ele fazia parte de um jornal chamado O Pasquim, né? Que era muito censurado, quase todos os textos eram censurados. E essa forma de expressar tudo aquilo que eles pensavam a respeito dos momentos, o que, se a gente fizer um contraponto, não é muito diferente daquilo que o Descartes lá atrás teve com relação à igreja, que era com relação ao governo, né? Então ele cunhou essa frase: livre pensar é só pensar. É lógico que a gente respeita essa ideia, né? Porque a circunstância em que essa frase foi cunhada era bastante lógico, porque o que ele queria dizer na época é que para a gente tinha pelo menos a liberdade de pensar. Só que infelizmente você não poderia liberar esse pensamento, porque aqui é um texto bem materialista, como aquele do Descartes lá atrás, certo? Então, a gente só faz esse contraponto para que, assim, não é bem assim, né? Não é só pensar, que é livre pensar, é só pensar, já que a gente sabe que o pensamento se propaga e que atinge determinados afins. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que pensa, tá? Cada criação mental e sua constante manutenção, ou seja, manter aquele pensamento sempre igual, né? Nos condicionando a compartilhamento de ideias que logo são assimiladas por nossos similares, ou seja, por aqueles que pensam como nós. Então nós criamos assim um ambiente mental, ou seja, aquilo que define o que realmente somos no conceito da existência. Essa é a nossa aura. Então, o que nós pensamos, principalmente o que nós pensamos com mais frequência, é quem define que realmente nós somos nesse contexto da existência, né? Diz o que nós somos, que nível espiritual que nós nos encontramos, qual é a nossa base de se relacionar nesse contexto do mundo espiritual, com encarnados ou desencarnados. Ele dá uma ideia real do que nós somos, o que estágio que nós estamos. Bom, considerando que os pensamentos atraem semelhantes, fica óbvio que para atrairmos coisas boas, nosso ambiente mental precisa ser positivista. Quanto mais positivo nós pensarmos, mais nós vamos entrar em contato com pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados que têm uma semelhança de pensamento conosco. Isso vocês podem visualizar muito isso do ponto de vista dos embates nas redes sociais, da nossa vida no dia a dia, como é mais fácil a gente ter amizade e se comunicar com uma pessoa que tem um pensamento semelhante ao nosso. Pode até ter um ponto de vista diferente, mas tem uma tendência mais ou menos básica de acordo com aquilo que nós pensamos. E nós temos que entender que tudo que nós desejarmos aos demais, em ti se refletem os desejos. Ou seja, precisamos ter cuidado também com aquilo que
deseja para os outros, com aquilo que a gente pensa com relação aos outros. Porque tudo aquilo que nós desejamos para alguém, esses desejos se refletem em nós, são a responsabilidade daquilo que nós pensamos. O André Luiz nos traz também uma luz a respeito disso, né? Ele fala assim, ó, lá em Ação e Reação, o Silas, que é um dos aqueles estudantes, aqueles que andam com o André por aí aprendendo, ele conhece a frase aqui, ó: emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa atenção. Então, aquilo que a gente falou lá, se você emite um pensamento, ele acaba retornando para nós, desde que nós mantenhamos essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de ser. Na próxima tela, nós vamos aferindo os nossos pensamentos. Então, com a nossa responsabilidade com relação ao que nós pensamos, tá? Então, vigiar nossos pensamentos é uma necessidade constante, não só para cuidar do que emitimos, mas para não sintonizar com o que não desejamos. Então, se nós pensarmos positivo, evidentemente que nós vamos entrar em contato com espíritos que pensam positivos, tá? E mantemos o nosso padrão vibratório mais elevado, de forma que a gente acaba se protegendo daqueles pensamentos negativistas, daqueles pensamentos que nos colocam para baixo, né? E temos uma capacidade muito maior de realizações positivas, de não cair numa depressão, não cair num sentimento negativista, não cair numa série de coisas que só nos atrapalham a vida. Nós temos que entender que nós somos bombardeados insistentemente por ondas cerebrais advindas de todos os pontos do universo e nas mais diversas formas. Como nós falamos anteriormente, o pensamento se propaga no universo. E existe uma pleia enorme de pensamentos circundando esse mundo todo, nos circundando a cada momento, certo? Nos interferindo na nossa forma de pensar, nos chamando a determinadas formas de entender, as nossas formas de nos conectar. Então, nós somos chamados a cada momento por esses pensamentos que estão aí vagando no universo. Nós somos toda hora bombardeados, chamados a pensar como eles. Aí, da forma como nós pensamos, da forma como nós mantemos o nosso pensamento positivista, nós temos uma capacidade muito maior de nos conectar com esses pensamentos positivos e de descartar todos aqueles que para nós não têm nenhuma necessidade ou não têm nenhuma importância, não são bons pensamentos para nós. Boas ou más ideias nos são sopradas a cada momento. Cuidado com sua sintonia, que era lá, orai e vigiai. Então, vamos manter cuidado com o que nós pensamos, com o que nós visualizamos nessa vida. Bom, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as ações. Isso está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta lá, e aí, os espíritos influem ou não sobre os nossos pensamentos e ações? A resposta vem, olha lá. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como é que eles nos dirigem? Nos dirigem desde que nós demos a devida atenção aos pensamentos. Se nós vamos dar atenção a bons pensamentos, aqueles pensamentos que nos dirigem para o bem, ótimo. O problema é quando a gente dá atenção àqueles pensamentos que nos põem para baixo. Tá? Na próxima tela nós vamos falar sobre formas pensamento. Bom, a gente já descreveu anteriormente, né, o pensamento como energia e consequentemente matéria. E como isso é disperso e assimilado pelo mecanismo da afinidade. Como é que isso é feito? Como é que se assimilado? Como é que é esse processo de afinidade, né? Então, pensamento gera formas, imagens, que podem ser tênues ou de maior densidade, dependendo da força impressa pelo emissor ou da sua fixação no objeto de desejo. Então, você pode fazer um pensamento rápido assim, então ele flui, digamos assim, como uma fumaça tênue que passou. Então, aqueles pensamentos que vêm assim, nossa, eu tive vontade de fazer determinada coisa, mas que ele passou à vontade, ou você racionalizou que aquilo não era
importante ou que você não deveria levar à frente, tudo, então isso se dispersa. Mas se você pensa em determinada coisa, em determinado coisa a realizar, em determinado pensamento, forma, isso vai criar uma forma que você vai manter. Nossa, eu gostaria de realizar determinada tarefa. Nossa, eu preciso realizar determinada tarefa. Isso vai fixando, isso vai ficando mais denso. E quanto mais denso, mais possível de ser visualizada por quem se afina com esse tipo de pensamento. Então, é por isso que se diz que quando você pensa muito positivamente uma coisa que você gostaria de realizar, você acaba realizando. Porque aquilo se transforma de uma forma tal, materializada, tão densa, que praticamente não sai da sua cabeça até que você realize. Então, se isso é positivo, ótimo. Mas se não é, você imagina o problema que nos causa, tá? Identificados pelo espírito, seja ele encarnado ou não, cabe a esse selecionar aquilo que mais se aplica à sua forma de ser, seu verdadeiro eu. Ou seja, cada vez que nós identificamos alguma forma de pensamento, cai na nossa mente, opa, peraí, será que sou eu que estou pensando isso? De onde vem essa ideia? Ou coisa desse tipo. Então, cabe a nós selecionar isso. Espera aí, isso é interessante? Isso é um bom pensamento? Isso não é? Será que fui eu que pensei? Será que não foi? Então, a gente tem que fazer essa seleção, tá? Para que a gente possa ser a gente mesmo. A gente pense com a nossa própria capacidade de realização. E não comece a pensar por tudo aquilo que chega na nossa cabeça, todas aquelas ideias malucas que são jogadas por aí e que a gente assimila e realiza, certo? Então vamos ter muito cuidado com esse aspecto. Entendamos, portanto, que um simples pensar gera uma forma, pensamento e uma imagem. Mas se a desprezarmos de imediato, significa que ela não permanece por muito tempo no espaço e tem menor possibilidade de ser assimilada por ou compartilhada, que é aquilo que eu acabei antecipando um pouco nas descrições anteriores. Mas é exatamente isso que a gente precisa ter com relação à forma de pensar. Quando a mente funciona em sistema permanente, ou seja, o pensamento fixo, cria formas bem definidas que permanecem por muito tempo no espaço com maior probabilidade de percepção. Bom, na sequência nós vamos falar sobre monoideísmo. O que significa isso? A expressão significa espírito dominado por um único pensamento. Isso pode ser resultado de sua própria mente ou por sugestão de terceiros, tá? Então, imagina só a pessoa que tem um pensamento fixo em determinada coisa, né? Ele só pensa nisso, só pensa naquilo, tá? Então, evidentemente que você pauta toda a tua vida numa única forma de pensar. Você não pensa em mais nada, você só tem uma forma de viver, você vive exclusivamente em função daquilo, tá? São chamados obsessões ou auto-obsessões. E não se engane, elas ocorrem em todos os campos da vida, mas conhecida entre os desencarnados e encarnados, mas também presente também inverso e entre os habitantes do mesmo plano, ou seja, encarnados, 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 encarnados e assim sucessivamente. Então, as obsessões ou auto-obsessões, que é o mais comum, são as auto-obsessões, né? Nos levam a esse tipo de vida, a esse tipo de pensamento único, né? De você viver única e exclusivamente em função de um determinado plano de vida. E a gente tem que entender o seguinte, que o monoideísmo, ele leva a pessoa à condição de vida praticamente vegetativa, incapaz de assimilar qualquer outra perspectiva de mudança. Então, isso é muito comum, por exemplo, hoje, que está virando uma doença incrível, que é o problema da depressão, né? É esse tipo de coisa, você não vê uma saída, você fica única e exclusivamente focado numa determinada tarefa e você acha que a vida se resume àquilo, você não tem mais nada para fazer. Entre os desencarnados, esse processo é ainda muito mais doloroso, pois a mente condiciona o perispírito a tomar formas estranhas ao ser humano normal, tá? Aí, quem ouviu falar nos ovoides, nas formas ovoides, coisa desse, é um processo que se realiza dessa forma, a pessoa não é capaz de pensar fora da caixinha, ou seja, só pensa numa coisa só. Então, o perispírito dele vai tomando a forma de acordo com o que ele pensa. Ele não tem um corpo material denso, como ocorre com nós encarnados, né? Naqueles processos de depressão que eu falei anteriormente. A pessoa
tem um pensamento negativo, tem um pensamento fixo de determinada coisa, mas o corpo não se modifica tanto quanto isso ocorre com o perispírito. E o perispírito pode tomar formas absurdas de acordo com o que ele pensa. Se a pessoa pensa que é um animal, ele acaba tomando a forma do animal como ele visualiza. Se ele acha que não tem sentido a vida, ou a vida não existe, ele não é mais um ser humano, então ele vai se condicionando pelo espírito aquelas formas mais absurdas possíveis. Então é muito complicado o problema do monoideísmo, né? Bom, entre os encarnados não é assim tão difícil encontrar esse monoideísmo, né? E as consequências são devastadoras, provocando isolamento social, modificação do aspecto físico, a pessoa fica aquele aspecto duro, né? Dependendo do que ele pensa, né? Aquele isolamento terrível, não quer se comunicar com ninguém, acha que a vida não tem sentido, e isso realmente trava a vida da pessoa. Ele fica no modo parado, né? No modo start, no modo parado, né? Então ele não dá um start na sua vida para ter uma sequência. Ele fica única e exclusivamente pensando naquele processo que ele tomou a mente dele. No próximo vamos falar sobre prece e pensamento, né? Então, a prece é uma forma de expressar o nosso pensamento. Não depende da verbalização ou qualquer outro mecanismo de expressão. Basta ter vontade. Então, a gente veio explicando. A prece não é aquele que... Não. A prece é algo sentido. É algo que a gente pensa exclusivamente naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente pretende realizar, naquela forma que a gente pretende se comunicar com seres espirituais que nos auxiliam, seja ele de qualquer natureza, seja o Ser Supremo, seja outros espíritos mais evoluídos. O sentido da prece é esse, é um pedido, é um clamor, tá? E, como sabemos que é um pensamento, ele pode alcançar distâncias inumeráveis, já que viaja a velocidade muito superior à velocidade da luz, né? Pensamento é algo fantástico em termos de velocidade, impossível de se medir, tá? Então, pensou, realizou e disparou. Então, você não sabe para onde exatamente vai, a menos que você direcione o pensamento a algo, ou a alguém, ou a alguma coisa que deseja realizar. Quanto mais simples e humilde, maior o seu alcance e sua possibilidade de ser assimilada pelo seu destinatário. Então, a prece não é simplesmente um desejo. A prece é algo que a gente até deseja, mas que se pede com humildade, com simplicidade. Não é nada algo elaborado. Aquelas preces elaboradas que a gente vê muito em livros e coisas desse tipo, são pessoas que têm uma capacidade de elaborar seu pensamento, elaborar sua forma de uma muito mais elaborada. Mas para quem não tem, não precisa ser algo elaborado. Basta pensar positivamente, pensar com simplicidade, com humildade, que os objetivos acabam sendo alcançados. Outra coisa que é muito importante na prece é a fé. A fé é quem potencializa a prece e o seu alcance. Ela, quando está bem fundamentada, ela sempre alcança seu objetivo. Então, nenhuma prece bem elaborada, bem destinada e com objetivos sinceros deixam de ser assimiladas. Elas são assimiladas por a quem a gente dirige, ou mesmo que por terceiros, além daqueles que a gente dirige a peça. Muito bom. O próximo tópico, né, a próxima tela, a gente vai falar sobre o pensamento universal. Então, a gente vai falar assim, a humanidade de uma certa forma, ainda tem um pensamento padrão dominante que norteia a nossa forma de comportamento. Ou seja, nós humanos ainda temos um pensamento, digamos assim, de baixo, teor baixo, ainda não pensamos positivamente, digamos assim, na maioria, né? Nós ainda somos dominados pelo egoísmo, orgulho, ainda sintonizamos nas correntes mentais inferiores do universo, ainda precisamos evoluir muito para que esse universo, ou pelo menos vamos trazer para o padrão Terra, né? Para que a gente tenha a maioria das pessoas pensando de forma positiva, pensando em executar tarefas evolutivas mais elevadas, pensando em bons pensamentos. Ainda precisamos melhorar muito nesse aspecto. É evidente que já melhoramos bastante, né? E é capaz de entender
o momento e aceitá-lo como normal, já é sinal de avanço, ou seja, de forma como nós pensamos hoje, que temos a necessidade de evoluir, já é uma evolução. Mas ainda precisa melhorar muito, né, para almejar uma mudança vibracional do planeta. Ou seja, todo o planeta ainda está nesse nível de pensamento menos evoluído. Então, a proporção que nós todos evoluímos na nossa forma de pensar, obviamente que todo o planeta muda o seu aspecto vibracional, certo? Melhoremos nossos padrões de pensamento, sintonizando em correntes mais elevadas do pensamento universal e certamente nos elevaremos. Muito bom, pessoal. Esse era o aspecto geral que eu queria falar a respeito de pensamento para a noite de hoje. Espero que tenha um pouco de compreensão nesse texto, nessa forma como eu explanei o pensamento, e que a gente cuide um pouco mais da nossa forma de pensar, para que a gente possa melhorar, como eu falei, o nosso padrão vibratório, toda a Terra evoluir, nós evoluímos junto com ela e possamos ir a um novo patamar de vida, tá? Muito obrigado a todos e que todos tenham uma boa sequência nas suas necessidades de trabalho, de lazer e de vida. Obrigado, boa noite.